Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco aqui a presença do Luiz Silva, que é produtor musical, é músico, também compositor, está com um projeto bacana que é o Manifesto Invisível. Ao seu lado está a Karina Urban, que é proponente do projeto. Bom dia, Luiz, bom dia, Karina, sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, é uma grande honra poder participar aqui do Jornal da Manhã na Jovem Pan São José. Agradeço a oportunidade e sim, eu sou o Luiz, ela é a Karina, a gente tem uma produtora, Espiral 21, que é onde a gente propõe atividades aqui em São José junto à Fundação Cultural, às vezes de forma independente também. Então, basicamente a gente trabalha na área da cultura e procura associar ações de cunho social junto com a cultura. E especificamente o projeto Manifesto Invisível é uma iniciativa que vem da nossa experiência de trabalhar com música e arte-terapia, que inclui artes plásticas, né, com pintura e outras atividades nesse nicho, dentro de hospital psiquiátrico. A gente já trabalhou no Chuí, aqui em São José, durante 2 anos e meio, também com a residência terapêutica do Francisco Júlia. A gente sempre mantém uma conversa para retomar esse trabalho dentro da instituição psiquiátrica e a gente sempre consegue, assim, a gente consegue ter o interesse da instituição, mas sempre aquela questão de falta de recurso, né, que a gente nunca consegue aplicar direito. A partir dessa aprovação que a gente teve na Lei de Incentivo Fiscal de São José, a gente está na fase agora de captação de recursos, onde a gente propõe para as empresas que façam o direcionamento do IPTU e ISS, que normalmente se paga às prefeituras, para que ela custeie o nosso projeto. Então, a empresa, ela já iria pagar o imposto para a prefeitura, mas esse mecanismo de lei de incentivo fiscal municipal possibilita que a gente consiga que a gente aplique esse dinheiro que ia para o imposto para fazer atividades desse cunho. E esse projeto específico, eu posso falar que é um projeto que, na verdade, ele até substitui o Estado, porque ele deve servir até como política pública no tratamento de saúde desses pacientes. Então, como é que funciona isso, Luiz? Por exemplo, o cidadão tem lá o seu imóvel, paga IPTU. Como é que ele faz para ajudar vocês? É parte dele ou parte da prefeitura esse trabalho? Na verdade, assim, até reitero que quem se interessar pela nossa conversa hoje já entre em contato com a gente no Espiral 21, que é o nosso Instagram, para que a gente possa direcionar e explicar como é que funciona esse mecanismo, porque a gente vê se a empresa, ou pessoa física ou pessoa jurídica, pagando IPTU ou ISS, ela assina um requerimento onde a gente coloca isso para a prefeitura, olha, aquela empresa, aquela pessoa quer direcionar aquele imposto para o nosso projeto. A prefeitura analisa, vê se a empresa realmente pode, se a pessoa realmente pode, e aí emite um documento onde fica formalizado que aquele dinheiro que ela iria pagar para o imposto... Acho que é parte dele, né? Oi? Acho que é parte dele, né? Na verdade é uma conversa mútua, né? A gente ajuda a empresa ou a pessoa a formalizar esse apoio. E é uma coisa muito importante também falar que a Lei de Incentivo Fiscal de São José funciona muito bem na parte de esportes. Mas na parte de cultura ainda é bem defasado. E assim, defasado porque as empresas aqui não têm a cultura de investir na cultura, né? Nem cultura e nem informação, né, Eloy? Exatamente. Aliás, aproveitando, né? No caso, essa negociação, vamos dizer assim, em relação à doação de parte do IPTU, pro pagador, né, pro usuário, para quem paga esse imposto, pro contribuinte, obrigado, é essa palavra que eu estava procurando. Não tem nenhum custo adicional, quer dizer, o valor que ele paga é o mesmo, a única diferença é que a partir dessa conversa com vocês, uma parte desse valor vai ser direcionado para o projeto. É isso que acontece, Justamente, né? É uma questão só de formalizar o direcionamento do parte dinheiro. Da doação desse dinheiro pro projeto de vocês. Que, aliás, só para, né, de repente o nosso ouvinte que está acompanhando o Jornal da Manhã, só para ele entender, o Francisco Júlia, aqui em São José dos Campos, é um hospital que cuida de pessoas com problemas, vamos dizer assim, problemas mentais, né? Sim, e a ideia de usar a música como um tipo de terapia é exatamente o que o projeto de vocês pretende, né? Olha, Eloy, então foi assim, a gente trabalha com várias coisas, inclusive sou advogado também, além de músico, produtor, e assim... Você é seu pai também, né? O Luiz Antônio famoso Chacrinha, né? famoso. Abraço a ele aí. Deve tá ouvindo a gente. Obrigado. E assim,
É o melhor trabalho que eu já tive no sentido de recompensa, tanto financeira, que eu era bem pago para isso, mas também recompensa espiritual e você ter um sentimento de poder fazer o bem para o próximo. Você chegar num ambiente tão hostil como pode ser um ambiente de hospital psiquiátrico, principalmente a área do SUS, que é tão desprovida de apoio, né, cada vez mais, e a gente consegue colocar música e arte dentro desse ambiente. A gente tem uma resposta que muitas vezes o tratamento via remédios, via terapias convencionais não consegue. Inclusive foi esse um fato que me faz estar aqui até hoje, depois de tantos anos, insistindo nisso e tendo apoio de equipe técnica, de psicólogos, psiquiátricos, porque ver o resultado é muito legal, é muito surpreendente. Gente que você não dá nada, que às vezes a pessoa está tão em crise, tem uma doença tão recorrente, que a própria psiquiátrica fala, nossa, olha que legal, como a gente tem uma resposta natural, espontânea, sem precisar ser invasivo ou ter uma terapia imediata, né? A resposta é rápida, né? Depende muito do paciente. Cada paciente responde de um jeito, mas você vê, cada paciente responde de um jeito, mas responde de uma forma natural. Há uma resposta, sim, né? Isso. Ô, Karina, e como é que surgiu essa ideia de você estar participando como proponente do projeto? Eu sempre fiz projetos, né? A gente se juntou para dar andamento nessa. E a gente acrescentou uma coisa, até que o Luiz não tinha comentado, de que a gente vai acompanhar toda essa proposta, né, de arte terapia e musicoterapia. A gente vai fazer um documentário junto. Justamente, esqueci de falar. Né? Então é um documentário experimental para a gente registrar esse momento, né? Então tem que ser experimental, porque a resposta de cada um, como ele falou, é adversa, assim, né? Cada um vai ter um tempo de resposta. Então a gente vai fazer esse documentário e vai divulgar, né, nos festivais de cinema, porque é uma forma de você trazer tratamento humanizado, direitos humanos, também nesse ambiente. Aliás, amanhã vocês se apresentam aqui em São José dos Campos. Eu vou falar com vocês sobre isso depois do intervalo, pode ser? Com certeza. Muito bem, de volta hoje conosco a presença do Luiz Silva. Ele é músico, é advogado, é músico também, é produtor musical e ainda compositor ali. Está falando pro projeto que é muito bacana, que é o Manifesto Invisível. Ao lado dele está a Karina Urban, que é proponente do projeto. E amanhã ele se apresenta no Cine Santana. Antes de falar de amanhã, o Luiz, fala que você tem uma banda, né? Então, além de você, tem outros músicos também, né? Sim, junto com essa nossa trajetória de produção artística, produção cultural, tem o nosso lado artístico como banda, como compositor. A gente tem uma banda que chama Alarde, há mais de 13 anos já, 14, 15 anos, a gente já tem 3 discos lançados, faz turnê por todo o país, videoclipes, e junto com o meu irmão Rodrigo Silva na bateria, Rodrigo Maza na guitarra, Marcelo Santos no baixo, e o Alarde vai se apresentar amanhã no Cine Santana, a partir das 7h30 da noite, lá ali na Rua Barbosa. É um projeto, é um show, é um projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, projeto do edital Circulação. Entrada franca ou não é? Entrada franca. E o Cine Santana é um lugar tão aconchegante, tá tão legal, pra gente poder curtir teatro, música ali. Então e amanhã... o show é Destruir o Ego. Isso, esse é o nosso 3º disco, chama-se Destruir o Ego. A gente está divulgando ele desde nesse período de pandemia, agora pós-pandemia. A gente está divulgando o nosso disco, e é música autoral, rock and roll, letras em português, poesia, psicodelia, essa é a nossa onda. Era exatamente o que eu ia perguntar, o Luiz já respondeu qual que era a linha da banda, né? Ô Luiz, agora aproveitando essa questão, falando da musicoterapia, né? Como é que funciona essa técnica? É com banda ao vivo? Qual é a técnica que vocês utilizam para fazer a música como terapia? Eu não tenho a formação de musicoterapia, eu sou músico, e a gente fazia uma coisa instintiva, mas junto, eu tenho o Rodrigo Maza que toca comigo, ele é musicoterapeuta de formação, inclusive trabalhou numa clínica voltada para o autismo em Brasília. Então, ele vem com essa parte da formação, e eu vou com uma parte mais instintiva também. Você tem que ter uma sensibilidade bem apurada. Bom, música pede isso, já né? Pede, né? Mas tanto artes plásticas como música, você tem que ter uma sensibilidade, você tem que estar inspirado todo dia. Por isso é um trabalho que você te consome. Então, você vai conforme... você programa atividades,
vai fazer uma coisa mais rítmica, com musicalização, ou uma coisa até de escrita, de composição, porque depende muito de cada paciente. Então, ao mesmo tempo que tem pacientes que podem se desenvolver de escrever ou até de tocar um instrumento, outros estão tão prejudicados pela doença que se você vê um reflexo dele de coordenação motora ou até de autoestima do paciente, aquilo já dá o resultado que a gente está buscando. Então, às vezes a pessoa está com depressão, não consegue nem falar direito, mas ela consegue te acompanhar, bater um pandeiro, bater um tamborzinho, ou mesmo bater palma, acompanhar uma letra. São coisas pequenas, mas isso reflete muito no tratamento da pessoa. Eloy, bacana isso, que foge completamente do dia a dia do músico, convencional, né? Do sim. convencional, isso é interessante, né? E isso, logicamente, exige muito mais de vocês também, né? Esse contato, essa interação com essa pessoa enferma, vamos colocar assim, e o tipo de música que vocês colocam para eles, ô Luiz, qual é a musicalidade levada a eles? A princípio, como a gente tem que ser uma coisa gradual, né? Então, primeiro a gente busca acessar, tipo, a memória emocional do paciente, depende se o paciente é um pouco mais de idade, a gente busca, que música que pode trazer um sentimento legal dele, da juventude, de uma lembrança boa da vida dele. Então, a gente vai das músicas populares de Roberto Carlos e tantos outros, né? Mas a gente tem a resposta deles? Disso você já tem uma resposta. Se você toca um detalhe, aquilo, ele sente aquilo. E você tem que ter cuidado também, se aquela música também ele não vai fazer ele sentir algum sentimento ruim. Sim. Então, mas é tudo uma questão de tatear, de conversa e de testar. A música também instrumental, de você tocar um violão e deixar ele responder com às vezes só ouvindo. Com ritmo. Com ritmo, né? Acompanhando. Então varia muito. A gente pode tanto compor uma música nova, fazer um instrumental ali de improviso, ou tocar uma música popular e trabalhar mais com musicalização, deixar com que ele acompanhe. Então depende muito do grupo que você vai trabalhar. E como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da minha experiência em São Paulo com música, desde que morei com Lani Gordon, que é um guitarrista da Tropicália, tocou com Gal Costa, Gilberto Gil, e eu tive na minha carreira de músico em São Paulo, acabei morando com ele, e ele tem esquizofrenia, e assim, a gente teve uma experiência de, você vê um músico tão consagrado, que tocou em tantos trabalhos exponenciais da cultura brasileira, mas que estava ali largado, direto assim, sinceramente largado, sem assistência, e eu via como uma doença, assim, ele era, na verdade, o mais humano de todos nós ali. Então eu aprendi a sensibilidade de morar com ele, de aprender como ser músico de verdade, me deu a iniciativa de, depois voltei para São José e trabalhar com isso dentro de hospitais. Então foi uma coisa ligada na outra. No hospital vai só você ou vai toda a banda Alarde? Não, vai o Rodrigo Maza, que é musicoterapeuta, junto, vai a Karina, vai a mãe dela, a Rejane, artista plástica. A gente monta uma equipe para determinados grupos para poder aplicar as atividades. Aliás, tem a musicoterapia também da arte terapia, que no caso ainda é da sua mãe, seria isso, né? Porque às vezes nesses hospitais, nesses lugares, às vezes tem só pintar o paninho, né? Então a gente vai propor mais, mexer com argila, porque é uma experiência incrível. A gente já fez isso no Chuí com argila. Então eles sentam, mexem lá na argila. Ou seja, não é um showzinho, foi expressão, não um show de 1 hora, por exemplo. A coisa se estende mesmo, né? Porque... então a gente vai fazer, aí um dia é argila, outro dia é dança, outro dia é música, né? Aí leva o violão, leva um tambor. Então a gente vai ter uma grade de programação. A gente chegou a fazer umas atividades no Chuí de argila com jazz e pintura. Então os pacientes que às vezes queriam, não, bota aí um funk, bota aí outros não, você vai, fica atento no grupo, você vai ouvir uma música diferente que você não está acostumado a ouvir e fica trabalhando manualmente naquele material. E aquilo, você via como era legal, que era tudo novo para aquele tipo de paciente. Então, dava um reflexo imediato ali na terapia. Bom, Luiz, que bacana, hein? Quero então te agradecer a sua vinda aqui à rádio, Luiz Silva, também a Karina Urban, e aproveitar para reforçar então sobre a importância da doação desse imposto aí para vocês, né? Olha, eu que agradeço o espaço, é muito importante para a gente poder divulgar essa iniciativa e de tantos outros produtores e artistas daqui da cidade. O Manifesto Invisível é um projeto
que vai ser custeado pela Lei de Incentivo Fiscal de São José. A gente precisa do apoio de tantos empresários daqui da cidade que realmente se importam com a questão social. Empresários e proprietários de imóveis, né? Isso, empresários e pessoas físicas proprietárias que possam destinar o ISS e o IPTU para o nosso projeto. E sim, é legal valorizar o esporte, como já acontece em São José, mas é muito importante também valorizar e custear projetos de iniciativa cultural e ação social. E assim eu falo, puxando a sardinha para o nosso lado, como esse projeto que a gente está propondo está tendo uma receptividade muito boa dentre empresários e também poder público, porque é um projeto que precisa ser implantado para que seja contínuo, na verdade. E voltado à saúde mental, né, Eloy? Agora na época da pandemia, que muita gente acabou tendo problema, né? É uma doença... Acho que o momento realmente é bem, mais do que muito bem-vindo, né? Independente da classe social, a doença psiquiátrica, ela atinge todos nós. Então, cada um tem, às vezes, um parente, um amigo que passou por essa situação. Então, sinceramente, eu peço que entre em contato com a gente no Espiral 21 pelo Instagram e a gente possa conversar, bater um papo, eu poder explicar pessoalmente como funciona e que a gente consiga realizar esse projeto até 2023. Luiz e Karina, muito obrigado, sucesso a vocês, parabéns pelo projeto, e a gente está aqui sempre às ordens de vocês aí para poder informar o que está acontecendo nesse mundo aí que é tão interessante e tão bacana poder ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo, e cultura e arte salvam vidas, tá? Muito obrigado a vocês e valeu, Jovem Pan. E um abraço ao nosso querido Chacrinha. Ele vai ouvir. Karina, obrigado, Karina, bom dia. Obrigada, bom dia.